Olá pessoal do Poderoso Pod, mais uma vez, seja bem-vindo, a casa é nossa. Olha, hoje nós temos um tema bastante melindroso. Por que que esse tema ele é melindroso? Porque a gente vê uma guerra de narrativa a respeito do que está acontecendo atualmente. O que está acontecendo atualmente entre Israel e Hamas, tá? Hoje eu trouxe aqui para compor a nossa mesa, para conversar sobre o assunto, uma pessoa inteligentíssima, o doutor Adriano Morelli, juiz de direito civil, né? Também expert em geopolítica, fala muito bem sobre história do mundo inteiro, palmeia muito bem sobre todos os acontecimentos históricos do mundo. Hoje ele está aqui, é uma honra receber o senhor aqui, doutor Adriano Morelli, e também a gente tem um convidado aqui ilustre que compõe, que é o professor, né, em hebraico é Moré Ruben Rosenberg, trazido de Israel para o Brasil por um dos maiores filantropos do mundo, né, compõe o top 5 da filantropia. Ele que tem 3 filhos hoje residentes, morando em Israel, inclusive um é um hacker ético também combatente, né? A outra, uma soldado do Exército de Israel. Seja bem-vindo, doutor Adriano Morelli, seja bem-vindo, Ruben Rosenberg. Se apresente, meu querido, fique à vontade. Bom, muito boa noite a todos, é um prazer, mais uma vez, né, estar aqui na presença do Rogério, agora no Poderoso. Pode. E, nosso objetivo aqui hoje, nós não temos lado, né? Nós não assumimos nenhum lado nem o outro. Estou colocando aqui à disposição o conhecimento que eu tenho para esclarecer as pessoas exatamente do que está acontecendo no mundo, né? E para contribuir para que não se tome partido nem de um lado nem do outro, baseado em narrativas de pessoas que têm lado. Exato. Então, a gente tem que se colocar de forma imparcial, para narrar os acontecimentos históricos, para que todos tirem as suas conclusões a partir daquilo que realmente aconteceu na história. Exato. O Poderoso Pod, ele acontece esse episódio hoje, doutor Adriano e Ruben Rosenberg, porque eu, da minha parte, eu tenho visto realmente que existe uma guerra de narrativa fortíssima e que todos esses conflitos, eles são baseados, é claro, para o público que está de fora, para os países que não estão diretamente envolvidos. Ali tenta-se conquistar uma grande massa através de uma narrativa. Ora, essa narrativa que eu estou me referindo são narrativas que, quando você vai olhar, tentar ver qual é a consistência daquilo, na verdade não tem. Eu vejo até como narrativa muito, muito frágeis. Por exemplo, tentam pintar o Hamas como se fosse um grupo de resistência. Isso, para mim, na verdade, soa como um absurdo. E, inclusive, no Brasil, já está surgindo grupos pequenos protestando a favor, pró-Hamas. Já esquece o pró-Palestina. Agora é pró-Hamas. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que o senhor encara isso tudo? Onde é que o Brasil pode se prejudicar grandemente se posicionando dessa forma? Quando eu falo Brasil, não estou falando do povo, eu me refiro a o representante do país, os representantes que endossam tal narrativa. O que acontece é que isso queira ou não, tudo isso que está se dizendo são narrativas. Um dia a verdade vai aparecer, né? Eu acredito que eu não era vivo, não era nascido ainda, nasci exatamente 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas quando se fez toda aquela narrativa na Europa em favor do Holocausto, quem fez foi apoiado, porque a mentira se transformou em verdade. E depois a ficha caiu e todo mundo viu que aquilo era uma excrescência, uma coisa absurda que não tinha lugar, né? Aquilo ali não, era algo que não tem nada de humano naquilo, né? É um troço sem razão de ser, sem fundamento. Então, o que está acontecendo hoje, uma hora a ficha vai cair. E as pessoas vão saber qual é o lado certo, né? Como é que o senhor faz uma análise? É claro, a gente vai aprofundando dentro disso. Olha, é o seguinte, eu disse que eu não tenho lado, né? Eu sou a favor
da existência de Israel e sou a favor da criação de um Estado palestino, mas é por aquilo que a história determinou, né? Uhum. Quando foi aprovada a criação de 2 estados, a ONU fez estudos. Ela fez um levantamento de quantas pessoas moravam lá e da identidade que cada povo tinha com aquela terra. E se concluiu que os 2 povos se identificavam com as terras, né? Com o local onde eles viviam. E se decidiu que deveria haver 2 estados, né? Aquilo ali era uma região que ela não tinha soberania, ela ia ficar sem soberania, porque ela era uma região que pertencia ao Império Turco Otomano. O Império Turco foi né, foi desmontado depois da Primeira Guerra Mundial. Os ingleses ficaram com aquela parte daquelas terras e depois da Segunda Guerra eles decidiram que ia sair. Aquilo ali ia ficar um território vago de governo. Então ali não existia mais Estado, porque o Estado que mandava ali era o Império Britânico, o Estado Britânico. O Estado saindo ia vagar. Quando os ingleses saíram, imediatamente no dia seguinte, o Estado de Israel foi criado. Foi declarada a independência de Israel. Então eles cumpriram o que a ONU havia previsto antes. O problema ali foi a rejeição dos vizinhos, né? Exato. A criação do Estado de Israel, aliás, a recriação, né? O Estado de Israel já existiu como Estado por 3 vezes. Essa é a 3ª vez em que ele é criado, né? Então, houve uma resistência a isso aí. Então, eles dizem que eles se intitulam como resistência, mas eles estão resistindo à lei, porque isso aí foi uma resolução do Conselho de Segurança. Então, todos os países que assinaram, veja bem, todos os países que fazem parte da ONU, eles assinaram um tratado dizendo que eles acatariam as resoluções do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança baixou uma resolução, foi aprovada pela maioria, pela criação dos 2 estados, né? E o Estado de Israel foi criado imediatamente em seguida da partida dos ingleses. Existe um ponto nevrálgico aí que eu quero até chamar atenção para isso. O primeiro que é a questão de resistir e trazer essa titularidade, resistência para um povo, para um grupo de terrorista. Eu entendo. Você fala em resistência. A resistência existe. A questão da resistência, você tem que ver se ela é legítima ou ilegítima. Se nós partirmos de um pressuposto que as Nações Unidas criaram o Estado, os países que fazem parte, todos votaram pela criação do Estado. Alguém que resiste à criação, resiste à aplicação da resolução, ele está resistindo à lei. Doutor Adriano, então ele está à margem da lei. Eu entendo perfeitamente o que o senhor está colocando na mesa, mas eu falo que esse é um ponto nevrálgico porque a maioria da população, a gente coloca o povo brasileiro em si, existe uma grande maioria que ele é leigo no sentido de não entender a terminologia da palavra e não entender que essa palavra ela está sendo empregada para induzir a grande massa a pensar de uma outra forma. Quando eles colocam e empregam a palavra resistência, eles estão tentando colocar na mente das pessoas que eles estão... É um grupo que luta de forma legítima. Por isso que eles colocam a palavra resistência. Agora a gente está falando de um grupo que eles infringem leis de guerras. Eles infringem leis de guerra. Então, como é que eu posso chamar ou tentar levantar uma narrativa chamando esse grupo de resistência? Por que não diretamente terroristas? Não, mas ali não é grupo de resistência. É exatamente isso. Por isso que eu falo que esse é um ponto nevrálgico. O outro ponto nevrálgico é em relação à terra. Soberania do Estado e criação de um outro Estado palestino. Será que seria mesmo a briga? Será que seria querer um Estado palestino ou a exterminação do povo judeu? Olha, na verdade é o seguinte, o Hamas já é declarado que ele não quer, ele quer destruir o Estado de Israel. Eles já declararam isso daí. Ninguém questiona a respeito
da criação do Estado. E o Estado palestino ele não foi criado, mas foram dados largos passos para a criação. Existe uma autoridade palestina. Por que ele ainda não é um Estado? Porque ele não tem todos os elementos que ele precisa para ter um Estado. Ele tem povo, ele tem território, mas ele não tem soberania. Por quê? Porque o Estado ainda é deficiente, uma nação ainda deficiente de estrutura. Então ela não tem ainda condição. Então, veja bem, o Estado de Israel, quando foi implantado, toda a infraestrutura do Estado foi criada. Foi criado poder legislativo, foi criado poder executivo. Israel é uma república parlamentarista, entendeu? Foram criados todos os cargos, ela tem toda a estrutura de serviço público, entendeu? Tem território, tem povo, tem arrecadação e tem recurso próprio. A autoridade palestina é até hoje chamada de autoridade palestina e não Estado palestino, porque a autoridade palestina, como o próprio nome diz, ela tem a capacidade de administrar alguns recursos, de administrar certas situações sociais, mas ela não detém tudo que ela precisa ainda. A Palestina não detém tudo que ela precisa para ser um Estado. Então você não tem um Estado palestino, você tem a Cisjordânia. A Cisjordânia é um Estado onde a autoridade palestina ela exerce uma autoridade ali, ela exerce um certo poder, mas ela ainda depende de Israel e depende de outros países para muita coisa. O nosso participante, Rubem Rosenberg, como que o senhor está bem dentro de toda a situação, acompanha através das mídias do mundo judaico, está vendo toda essa situação? Bem, olha só, pessoal, de fato, nós estamos vendo hoje em dia, como vocês já bem disseram, uma guerra de narrativas. Hoje nós estamos numa realidade em que uma pessoa que é ignorante nesse tema, mas tem milhões de seguidores em mídias sociais, mobiliza milhares de pessoas para fazer uma passeata em que as pessoas estão nessa passeata gritando do rio ao mar, liberdade para a Palestina. E as pessoas, se forem entrevistadas nessa manifestação, seja na Avenida Paulista ou na Cinelândia, que rio é esse e que mar é esse, 80% das pessoas não vão saber dizer o que rio é e que mar é. Não sabem que é o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então, essa é a realidade que a gente está enfrentando. Além da guerra propriamente dita, que está acontecendo lá em Gaza, cada vez mais difícil é a guerra de narrativas entre a verdade e a mentira nas mídias sociais, em que a gente tem um grupo que é ativista da mentira, de maneira proposital, orquestrada, organizada, com metodologia, e tem um pessoal que é ignorante e que vai atrás desse pessoal que toma essa iniciativa, né, que comanda esse movimento. Então, nisso aí está envolvido um antissemitismo que sempre existiu e teve latente durante muito tempo, e que a cada oportunidade, a cada pretexto se manifesta, né, de maneira cada vez mais violenta e assustadora, desde o Holocausto. E a gente tem também muita ignorância de gente que vai, né, nesse ensejo, né, e acaba se juntando a esse pessoal. Agora, eu queria só me referir a uma coisa que o doutor acabou de dizer com relação à Cisjordânia e à Autoridade Palestina. Eu quero lembrar que, aliás, quero parabenizá-lo pelo conhecimento, né, desse assunto, que eu acabei de falar de ignorância, e eu vejo que o doutor sabe do assunto, sabe da partilha, conhece bem o tema, e isso é muito importante, porque a gente assim debate com pessoas que sabem dos fatos históricos, né? A gente precisa se ater a eles, aos fatos históricos. Eu quero lembrar que no ano 2000, quando o primeiro-ministro de Israel era Ehud Barak, e quem estava negociando a paz com a Autoridade Palestina era Yasser Arafat e com o povo palestino, que se ofereceu a Arafat a fundação de um Estado palestino com mais de 95% da Cisjordânia sob o seu poder, totalmente autônomo,
e com Jerusalém Oriental como sua capital de um Estado palestino. E a resposta de Arafat foi surpreendente para alguns e não para outros? Não, ele não aceitou. Então, recursos para que a autoridade palestina tenha um Estado palestino na Cisjordânia e que a população palestina em Gaza tenha uma administração própria e funde um Estado próprio, isso sempre houve, porque recursos não faltam. Eles recebem recursos do mundo inteiro. Basta utilizar esses recursos para criar um Estado. A infraestrutura de educação, de saúde, saneamento básico e tudo que é necessário para se formar um Estado. Isso nunca faltou. O que acontece ali se resume ao fato de que boa parte do mundo árabe, que hoje, graças a Deus, alguns fizeram paz com Israel, do ponto de vista governamental, econômico, geopolítico, mas que boa parte da população árabe muçulmana da região não quer a presença judaica naquela região. Infelizmente, essa é a realidade. Ou seja, Israel sempre esteve a favor de estender a mão a qualquer vizinho ou parceiro do mundo árabe e muçulmano que tem 22 países árabes e 44 nações muçulmanas a fazer paz com qualquer uma dessas nações, basta que ela reconheça o direito do Estado de Israel de existir. O único Estado judeu do globo. Sim? Isso é muito importante colocar. E é isso. Por enquanto, minha participação, por enquanto, é essa. Consegue ponderar aí? Com relação à criação e à partilha, é algo muito complexo, mas a gente tem que tentar destruir a desinformação. Verdade. Né? Então, o nosso objetivo hoje aqui é tentar destruir a desinformação. Nós temos elementos para justificar a criação e a permanência do Estado de Israel, buscando ele em história de 5.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, entendeu? De 80 anos atrás. E nós temos elementos para justificar a criação do Estado palestino de 1.200 anos atrás, de 200 anos atrás e de 80 anos atrás. Então nós temos justificativo para a criação dos dois Estados. O problema é que existem outros interesses por trás que não querem a permanência de um Estado judeu ali. A verdade é a seguinte, o judeu sempre teve o problema de ser perseguido porque pensa diferente. Então, a verdade é o seguinte, o que acontece? A sociedade ocidental ela se baseia em 4 princípios, que ele vem do judaísmo. Né? É a terra, é a pátria, a religião, a propriedade e a família. Então, a verdade é o seguinte, quem prega a antítese disso tem que destruir esses valores. E o único Estado lá que mantém, não vou dizer que ele mantém esses valores, mas mantém esses valores, ele não é sozinho em manter esses valores, porque o Islã também mantém valores de pátria, de família, de religião, só que com uma diferença. O Estado judeu mantém isso com liberalidade. Dentro de Israel, se você quiser ser muçulmano, você pode. Se você quiser ser budista, você pode. Se você quiser ser homossexual, você pode. E no mundo árabe nada disso é permitido. É uma verdadeira ditadura, né? Não, você não pode. Se você for pego com uma Bíblia, tanto cristã como judaica, do lado de lá, você é executado. O senhor sempre faz uma observação nas nossas conversas nos bastidores que eu acho ela muito interessante quando o senhor fala dela, que é quando existe um poder que centraliza algumas partes do mundo. É igual eu falo assim, isso parece muito capitanias. Parece que dividiu o mundo em algumas capitanias. Hoje, atualmente, se fala da imposição no mundo de uma nova ordem mundial. O Olavo de Carvalho dizia que existem 3 novas ordens mundiais. E nós temos uma ordem mundial do mundo ocidental, que é esse liberalismo que a gente vê hoje, esse excesso de liberdade que a gente está vendo, né, que os valores conservadores eles estão sendo minimizados, com o objetivo, ao que tudo indica, de serem substituídos. Você tem o eixo China, Rússia, antiga União Soviética,
que tem também a nova ordem mundial deles, né? Eles querem liderar o mundo com uma outra ordem mundial, com aquela forma, aquela maneira deles de governarem, né? Uhum. E pode-se observar que, diferentemente do que acontece com o judeu, que tem como entidade máxima um Deus onipotente, né? Uhum. Eles têm a figura humana. E você tem uma terceira ordem mundial, que é dos países do Islã. E cada qual, eles tentam impor isso daí para o mundo inteiro. É essa que é a questão. E Israel é o único estado diferente, certo? Que pensa diferente, que não faz parte dessa ordem mundial que o Islã tenta impor para o mundo, que está no meio deles. É totalmente uma contramão. Tá na contramão daquilo que aquela ordem mundial, entre aspas, né, quer colocar ali, vigia ali. Então, hoje, eles sofrem com isso. E a verdade é o seguinte, o judeu como uma minoria, né, e é o povo resiliente, ele acaba sendo o bode expiatório de tudo que acontece no mundo. Se cria narrativas, tudo para se imputar o que acontece de errado a eles. Então, isso daí é um negócio que já vem desde a Idade Antiga. Isso daí é assim. Então, eles são perseguidos desde a Idade Antiga por conta disso, por conta de pensar diferente, por conta de se submeter a uma determinada regra que não é imposta por uma figura humana. Olha só, o tanto que isso é interessante, o que o doutor Adriano Morelli traz aqui na mesa, que realmente, se você pega a construção das sociedades antigas, dos povos antigos, a tentativa é de centralizar o poder sobre uma pessoa. Exatamente. Tanto é que tentava, porque via como essas pessoas, elas tinham assim tanta adoração a tanta variedades de deuses, então colocava-se e centralizava o poder sobre uma pessoa, mas tendo ele também uma representatividade do divino nele, né? É igual o senhor faz a questão lá do Pontífice Máximos, né? Então, hoje nós temos, né, no catolicismo, quem é o pontífice? O mandato do Papa é chamado de pontificado. O Papa é o pontífice. O Papa nem sempre foi o pontífice, né? Esse título, ele era do imperador. Quem primeiro deteve esse título foi Júlio César. E os imperadores subsequentes vieram tendo esse título. Ele conseguiu esse título reunindo os cargos de senador, de general e de cônsul e de sacerdote. Então ele se transformou no Pontífice Máximo. O pontífice vem da palavra ponte, é aquele que faz a ligação com Deus. Então, se você observar, você vai ver que os outros povos sempre tinham um pontífice, sempre tinha alguém que fazia a ligação com Deus. Sempre uma figura humana. E o judeu, ele não tem intermediário. Essa é a diferença. Olha só. E realmente, quando a gente olha para o contexto histórico então, bíblico... isso daí traz... O que acontece? Isso daí traz um incômodo para o governante despótico. Então, você ter um Estado democrático que se baseia nesses pensamentos ali dentro do mundo islâmico é complicado. E aí, doutor Rubens? Eu gostaria de voltar a um ponto que o doutor falou na sua primeira fala, com relação ao direito que os povos têm com relação àquela terra, né, que hoje é o Estado de Israel, que foi chamada de Palestina, e que já foi também chamada de Judeia, e biblicamente, para judeus, cristãos e muçulmanos, é a antiga terra de Canaã, né? Uhum. Então, eu não preciso voltar lá atrás, não. Vamos voltar para o século XIX. No século XIX, o nosso imperador Dom Pedro II, ele visitou aquela região, que os romanos chamaram de Palestina para desvincular o aspecto judaico dela, né? A conexão judaica que tinha a terra. E pegou, né? E esse nome pegou. Isso foi no ano 135 depois de Cristo. Isso foi um feito do meu homônimo, né? Do imperador Adriano, que criou essa denominação Palestina, que na verdade ela era judeia, primeiramente. Aí ela passou a se chamar Aélia Capitolia, porque o nome dele era Aélio, né?
por conta disso houve uma revolta entre os judeus, que ele queria construir um templo pagão no local do antigo templo, e houve uma revolta dos judeus, houve um massacre de judeus naquela época, e ele determinou que todos os judeus deveriam ser expulsos de lá, e que ao invés de Judeia, ela passaria a se chamar Filistina, que era a terra dos filisteus, né? Só que os filisteus eram povos antigos que já não existiam mais lá. Então, existe uma narrativa equivocada de que os atuais palestinos são descendentes de sangue dos filisteus. Isso é mentira. Isso não é verdade. Os filisteus eles foram extintos na invasão da Babilônia, e o pouco que sobrou lá foram extintos depois pelos sírios. Então, não existe nenhum povo lá com essa descendência de sangue dos judeus. Dos filisteus. O que se sabe lá a respeito dos palestinos é que ali é uma região de muita miscigenação, né? Você tem, todos têm sangue árabe, mas com miscigenação com outros povos, com outras etnias, né? Porque ali, durante o Império Turco Otomano, vieram pessoas da Europa, vieram pessoas do norte, da Síria, da região das estepes. Houve sempre um contingente de judeu que permaneceu ali, que nem todos foram embora, e muitos judeus foram obrigados a se converter ao Islã, judeus que moravam ali foram obrigados a se converter ao Islã. Houveram muitos casamentos entre esses povos, então o palestino ele tem uma mistura de todos os sangues, inclusive de pessoas da África subsaariana que estiveram lá. Então, essa narrativa que tenta se colocar, não, porque o Israel é opressor, porque eles são descendentes dos filisteus, Israel está tentando expulsar eles da terra deles. Isso é narrativa, isso não existe. Rubem Rosenberg. Bem, retomando, né, o doutor falou agora sobre o Império Romano, a Hélia Capitolina, né? Então, assim, os romanos, como o doutor disse, eles deram o nome de Palestina para a Judéia, né, para enfraquecer a conexão judaica com aquela região, e assim ficou durante toda a Idade Média, Baixa Idade Média e Alta Idade Média. E muitos povos conquistaram essa região nesses 2000 anos. Então tivemos os mamelucos, os árabes, depois com as cruzadas tivemos cristãos e depois árabes de novo, até o Império Otomano, que ficou 500 anos dominando essa terra até o início do século XX, né? Quando em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, os ingleses conquistam aquela região. Todo o norte da África, o Oriente Médio, foi dividido entre ingleses e franceses em plena Primeira Guerra Mundial, os vitoriosos daquele conflito. Mas Dom Pedro II, nosso imperador, ele viajou para aquela região, que naquela época era mais conhecida como Palestina, e ele, como vários outros historiadores, várias outras pessoas que relataram o que eles viram lá na segunda metade do século XIX, era uma terra que não interessava a ninguém. Era uma terra que estava com uma densidade demográfica muito baixa, pouca gente morando lá de modo geral. E sempre com assentamentos judaicos, nas cidades sagradas principalmente, em Jerusalém, em Safed, Tzfat, em Yafo, que é do lado de Tel Aviv, e igualmente uma pequena população de origem árabe muçulmana que morava lá também. Mas pouquíssima gente. A maior parte do território era deserto no centro-sul e pantanosa no norte, na Galileia. Então ninguém se interessava por aquela terra. Só que, de repente, por causa do antissemitismo que crescia na Europa, né, pogroms que estavam acontecendo no leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, em vários países, na Romênia, na Hungria, e no oeste europeu também, ou seja, na Europa Ocidental, estava acontecendo com o antissemitismo crescente ali, com o famoso caso Dreyfus, que é um símbolo do que estava acontecendo na Europa, começou a surgir um movimento espontâneo judaico de retorno à terra ancestral, que se chamou sionismo. Tá? Que eu não vou agora dar uma aula sobre esse assunto que é vasto, mas várias correntes sionistas, que é a vontade dos judeus retornarem para a sua terra ancestral de 2000 anos antes. Com essa movimentação, que começou bem pequena, de judeus
imigrando para a Palestina, houve imigração árabe também. É impressionante, porque assim, é como se assim, agora os judeus estão interessados, nós também queremos esse pedaço de terra. E em troca de soberania de turco-otomana para britânica, se acumulou um número de judeus ali, de árabes, muito grande, e começou um conflito que a Inglaterra não quis mais administrar, porque custou caro para a Inglaterra ficar ali mantendo essa disputa desse território entre árabes e judeus. Agora, esses árabes que foram se acumulando ali, eles são originários daquela região? De jeito nenhum. Eles vieram, como disse o doutor, eles vieram do Egito, vieram da Síria, vieram do Líbano, vieram da Jordânia, vieram da Arábia Saudita, vieram do Iêmen, do Catar, de Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia. A maioria são descendentes de fora. Tanto é que Yasser Arafat, o grande líder, né, da OLP e do povo palestino, era egípcio. Ele não nasceu na Palestina. Sim? E eu quero lembrar que existe já, na verdade, um Estado palestino. Porque se a gente levar em consideração as questões culturais e nacionais reivindicadas pelo povo palestino, há um povo com a mesma língua, a mesma religião. Por que mesma língua? Porque o árabe ele tem vários sotaques. O árabe que se fala no Egito não é o mesmo sotaque do que se fala na Jordânia ou na Síria. Mas o mesmo árabe que se fala em Gaza e na Cisjordânia já se fala há muitos anos num estado que já é o verdadeiro Estado palestino, que se chama Jordânia. Ou seja, a Jordânia, que durante 19 anos, de 48 a 67, dominava a faixa de Gaza, não sei porquê, ninguém sabe porquê, não fundou o Estado palestino nesses 19 anos, manteve essa população como refugiada, sendo que eles são irmãos de nação, de etnia, de religião, de cultura, de crença. É impressionante. Assim, são coisas que as pessoas não sabem e ninguém consegue explicar. Então, na verdade, a identidade nacional palestina é uma criação do século XX, ela não existia no passado, do mesmo jeito que os judeus que vieram por meio do sionismo para essa região, não estavam lá há milênios. A gente admite, são judeus que a maioria são descendentes de europeus e de judeus do norte da África e do Oriente Médio. Mas a gente reivindica como povo judeu a nossa conexão ancestral com esse território. Mas nada disso importa, porque o doutor disse muito bem, a partir do momento de que houve uma decisão nas Nações Unidas por uma partilha, e essa partilha foi aceita pelo lado judaico, né, da população que havia lá, e pelo lado árabe, que não se falava naquela época em palestinos, tá? Se falava em mundo árabe, nem pela população local e nem pelos vizinhos, né, ao redor, ninguém aceitou que houvesse um Estado judeu ali. Houve uma guerra que Israel não queria, o recém-fundado Estado não queria essa guerra, aceitou as fronteiras definidas pela ONU. Quando essa guerra terminou, não vou dizer nem felizmente ou infelizmente, é um fato, as fronteiras do armistício de 49 foram confirmadas pelas Nações Unidas como Estado de Israel. Isso ninguém discute do ponto de vista de Nações Unidas. Então, o que nós ouvimos aí nas passeatas não é fundação de um Estado palestino na Cisjordânia, ou em Gaza, ou no Golan. O que dizem essas pessoas de maneira enfurecida, agressiva, antissemita, é nada para judeu nenhum, do rio ao mar. Ou seja, mesmo nas fronteiras que nas Nações Unidas são reconhecidas como legalmente o Estado de Israel, é isso que se reivindica como direito e resistência da luta do povo palestino. Na verdade, senhores, quem morou em Israel sabe, se a gente entrevistar um palestino lúcido, que não tenha passado, da geração antiga principalmente, que não tenha passado pela lavagem cerebral da educação do Hamas e de grande parte da autoridade palestina também, de que as crianças aprendam a odiar judeus em Israel desde cedo. Se a gente conversa com uma pessoa como essa, ela vai dizer que o que ela tem como sonho é duas coisas: ou morar em Israel e ser cidadão israelense, ou que o mundo propicie que seja fundado um Estado palestino livre da opressão do Hamas, ou até da autoridade palestina,
na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, mas que haja condições melhores de vida, que as pessoas tenham estrutura para viver bem. Ou uma outra alternativa, né, mais sonhadora ainda, que ele possa ir morar na Europa. Exatamente. Fazer uma observação, a questão do ponto de vista jurídico para fins didáticos. Ótimo. Sobre a questão pós-guerra da independência, o que aconteceu? Israel sofreu, Israel foi invadido por todos os vizinhos. Os árabes todos se reuniram, né, declararam guerra aos judeus e tentaram expulsar os judeus de lá. Os judeus reagiram e venceram os árabes. Só que quando eles venceram os árabes, eles deram um passo para fora das fronteiras estabelecidas da resolução de criação do Estado de Israel. Por quê? Porque eles avançaram. Então eles passaram das fronteiras. Ali nos combates, eles passaram das fronteiras e foram conquistando territórios. Aí houve um armistício. O que é? Não foi o armistício é um cessar-fogo. E quando houve esse acordo, até onde Israel tinha chegado, ficou pertencendo a eles. Porque os árabes concordaram com essa terra que eles ganharam na batalha. Isso passou pela ONU e em cima dessa demarcação, dessa nova demarcação que todos estavam de acordo, saiu a resolução 242 da ONU. Entendeu? Então, por essa resolução 242, o Estado de Israel sofreu uma expansão de território, com a concordância dos árabes no armistício que teve. Então, essa história, não, Israel está invadindo, está oprimindo, não. Essa questão já foi discutida, já houve um acordo, eles aceitaram, e isso daí foi homologado pela ONU e tem uma resolução a respeito. Então, tem que falar que há territórios ocupados ilegalmente. Dentro de todos os pontos jurídicos apresentados, a gente vê... Do ponto de vista do direito internacional, não houve invasão desses territórios. Essa expansão que aconteceu depois, ela não é unilateral. Ela não veio através de opressão do Estado de Israel. Ela veio através do exercício de defesa. Israel se defendeu, se avançou defendendo, e aonde ele ultrapassou as fronteiras, eles fizeram um acordo que ficava pertencendo a ele. Olha só, quando coloca preto no branco, através do ponto de vista jurídico, através do ponto de vista geográfico e tudo mais, a gente encontra respostas simples e esclarecedoras para tudo isso. Agora, a pergunta que, como o professor Rubem Rosenberg sempre ele traz essa questão no ar, não sei como isso começou, não sei o porquê. Essa é a pergunta. Por que que muitos países, muitos povos, na verdade, começam a manifestar, aderir a essas manifestações e a essas narrativas de que Israel está invadindo terras, Israel é um povo opressor, e no descortinar dessas narrativas, por trás da cortina dessa narrativa, a gente só vê uma intenção do Hamas, que é exterminar o povo judeu. Porque se a gente vai olhar pela questão territorial, se eles quisessem terra realmente e o conflito fosse centralizado lá em Gaza, Israel ou ali na região, a gente estava falando de uma guerra territorialista. Só um minutinho. E a gente estaria falando de guerra territorialista. Mas aonde tem judeu na face dessa terra, você vê pessoas entrando em sinagogas armadas, atirando com metralhadoras lá nos Estados Unidos. Ali não é território de Israel, ou eles querem ocupar os Estados Unidos? Eu não entendi isso. Você vê em outras localidades do mundo acontecendo esse tipo de ataque por ser judeu. Hoje a gente vê, na Rússia, que a gente vê um grande protesto de russos parado na porta de um hotel, reivindicando 2 judeus. Para quê? Para acariciar eles? Não, para linchar eles. A questão é o ser judeu. Quando descortina isso tudo, você vê que a questão é o ódio ao judeu e não à terra. Vamos supor que o judeu saia daquela terra e ocupe um outro lugar nesse mundo, você pode ter certeza que a perseguição ela não vai parar, como disse Golda Meir. Se nós abaixarmos as nossas armas, o povo judeu será extinto. Mas se abaixar deles, haverá paz. Mas veja bem, o
que acontece? Isso daí, esse ódio, muita gente odeia e não sabe por que odeia. Isso tudo é fruto da indústria da propaganda. Exato. Como eu disse para vocês, nós temos essas 3 ordens mundiais. O problema é que existe uma ordem mundial do mundo muçulmano com o mundo do Extremo Oriente. Por que existe? Porque eles têm um inimigo comum, é os Estados Unidos. Então, o inimigo, veja bem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque a verdade é o seguinte, vamos supor que veja bem, a religião na China é quase que proibido. Praticamente é proibido. Você acha que se nós conseguíssemos exterminar todos os costumes ocidentais, os Estados Unidos deixassem de ter a influência que tem, o Estado de Israel desaparecesse, árabes e chineses iriam se entender? Não queriam se entender. Então, o problema é que hoje eles estão unidos porque eles têm um inimigo comum. A China, ela não quer exterminar o Estado de Israel, mas hoje a obsessão da China é ser a primeira economia do mundo. Exato. Então, tudo que eles puderem fazer para atrapalhar, eles fazem. Então, por que hoje eles apoiam esses movimentos aí? O interesse econômico. Eles têm um interesse econômico, que os Estados Unidos gastem dinheiro na Ucrânia, que os Estados Unidos gastem dinheiro em Israel, que os Estados Unidos tenha mais uma guerra, talvez, com o Irã, para desgastar os Estados Unidos e eles. Às vezes eu me pergunto onde é que o Brasil está se colocando nessa história toda, porque a riqueza que tem não produz aqui dentro, sempre vende para os outros, toda a matéria-prima, não produz uma riqueza própria e está sendo capacho de um povo que não contribui, digamos assim, para o enriquecimento, para uma grandeza de uma nação. Eu fico me perguntando onde é que o Brasil quer se colocar nessa situação toda. O Brasil quer ficar abraçando e dando tapinha nas costas de todo mundo. E agora chegou a hora de se definir. Aliás, esse governo que está aí, ele já está tendo esse problema de relação externa desde que o atual governo assumiu, durante a guerra da Ucrânia. Exato. Já começou a ter essa dificuldade lá, fazer declarações pró-Rússia contra a Ucrânia, dizer que a Ucrânia que foi invadida é culpada, né? Olha só. Então, aí depois ele teve que se retratar e teve que se encontrar com o Zelensky, mas, lógico, né? O Zelensky precisa conversar com todo mundo, mas ele não gostou daquilo que o nosso presidente falou, né? E como o Israel hoje está adorando o fato da gente ter apresentado várias propostas lá de resoluções do Conselho de Segurança da ONU e nenhuma delas reconhece o direito de defesa. Aliás, um tema importante falar o que é o direito de defesa. Vamos esclarecer aqui para as pessoas entenderem o que é o direito de defesa, o que é a legítima defesa, né? Então, é aquela pergunta que eu te faço, uma pergunta de ordem jurídica. Defina a legítima defesa. Legítima defesa, conforme o nosso Código Penal, artigo 23, Mas ela é assim no mundo inteiro. é excludente de ilicitude. Ela exclui a licitude porque eu ajo em minha defesa própria contra uma injusta agressão, ou também protejo o terceiro contra uma injusta agressão. Eu tenho ali a excludente de licitude cravada no nosso Código Penal, né? Exato, é claro, usando de forças moderadas, né? Aonde está a questão. Mas Quando você sai das forças moderadas, você entra no excesso. Então, agora é o seguinte, Israel foi atacado? Foi. Ele está se defendendo? Está. Israel está cometendo excesso? Aí a questão. Aí é que vem a questão. Que é subjetivo. Para o julgador, o excesso ele é subjetivo, mas para quem está no campo de Mas guerra. é aquela velha história. O nosso doutrinador, né? O mundo inteiro é assim. Você não tem como medir com um transferidor até onde vai a sua necessidade para se defender. A verdade é que é o seguinte, nós voltamos lá ao que disse a ministra Golda Meir. Se os árabes baixarem as armas, nós teremos paz. Se nós baixarmos as armas, o Estado de Israel deixa de existir. Então, a verdade é a seguinte, você morreu, teve a morte de quase 1.400 pessoas do lado de Israel. Hoje nós não sabemos quanto teve do outro lado, porque os dados do Hamas eles não são confiáveis. Mas vamos supor que tenha morrido mais gente do outro lado do que do lado judeu. A situação de Israel é uma saia justa, porque se Israel fizer um cessar-fogo, parar e o Hamas se reestruturar, nós não sabemos quantas pessoas vão morrer do lado de Israel. Exato. Então, veja bem, o uso dos meios moderados, eles são discutíveis nesse sentido, porque se
Israel parar com a ação de legítima defesa, o adversário dele vai ter como revidar. Até agora eles estão lançando foguete lá, ué. Em toda essa invasão e tudo, eles estão conseguindo lançar foguete em cima de Israel ainda. Só uma correção, eu falei artigo 23 ou 24, legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Continuando aqui, sobre a questão de... O senhor estava falando sobre a questão da legítima defesa de Israel. Então, e a questão da legítima defesa não foi mencionada. Era simples, se mencionasse naquela resolução que se fizeram que se reconhecia o Estado de legítima defesa de Israel, ela teria passado. Olha só, e eu queria falar o seguinte, e sobre a questão de crimes de guerra, como se pondera isso? Porque Hamas, ele não respeita a questão Mas Hamas não é um Estado. Não é um Estado, tá. Hamas não é... veja bem, eles governam lá. Mas, veja bem, eles não são reconhecidos como o governo da Palestina também. Eles governam, eles ganharam uma eleição. Mas já faz quantos anos que teve essa eleição e nunca mais teve outra, e nunca mais eles permitiram que alguém pudesse chegar ao poder lá. Então, é um território dominado por eles. Mas nós temos coisa semelhante aqui no Brasil. Nós temos facções criminosas que dominam territórios onde o Estado brasileiro não chega. Acho que não dá nem para comparar, né? Mas existe. E morre muita gente aqui também, que nós não ficamos sabendo. Mas é mais entre a organização do crime em si. Não sei, eu acho que... Mas o que acontece com essas organizações terroristas, que a questão delas é que não é a criação eles não lutam pela causa da criação de um Estado. O que acontece é que isso já criou uma geração que vive da guerra. Se você por fim na guerra, se você conseguir criar um outro Estado, estabelecer um ponto de paz entre os dois povos, eles não têm o que fazer na vida. Eles vivem para isso. No cenário internacional, a gente tem hoje a Organização de Direitos Humanos, internacionalmente falando, né? Quando atinge a indignidade do ser humano, eles estão ali para acolher até no cenário internacional. Agora, quando um povo, mesmo que não reconhecido como nação, doutrina uma criança a se explodir, bem rasgado aqui no verbo, como é que isso se configura no cenário internacional? Por que não intervém nesse tipo de doutrinação? Essa questão de direitos humanos, veja bem, a ONU tem a comissão dela de direitos humanos, ela tem o Departamento de Direitos Humanos. Você tem os interesses geopolíticos que também têm uma forte influência sobre a ONU. Então, às vezes ali, aquilo que é agressão aos direitos humanos varia de acordo com o cliente, né? A gente tem Olha só. Rubem Rosenberg. Eu queria voltar a um ponto também que o doutor falou, só fazer uma correção. A resolução 242 da ONU, ela aconteceu em 67 e não em 49. E ela foi uma resolução que exige de Israel a retirada dos territórios considerados ocupados, né, conquistados na guerra de 67. As fronteiras de 49 não foram aceitas pelos Estados árabes. O armistício foi assinado porque se precisava de um cessar-fogo, ou seja, chegou a um esgotamento do conflito. Mas nenhum Estado da região, até o acordo de paz com o Egito, que iniciou em 77, nenhuma nação árabe ou muçulmana aceitou nem a existência do Estado de Israel, nem as fronteiras de 49. Apenas essa pequena correção da resolução 242 da ONU. Agora, com relação à questão de crimes de guerra e direitos humanos, eu quero lembrar que a ONU tem observadores na faixa de Gaza desde que o Hamas subiu ao poder em 2007. E ela sabe das cartilhas de ódio com as quais as crianças são educadas, tá? Porque a ONU, inclusive, participa disso. Então, esse é um verdadeiro absurdo que as pessoas não sabem. Ou seja, que a ONU tem conhecimento e participação nessa doutrinação dessa geração de crianças e jovens que, quando o Hamas assumiu o poder, eram crianças e agora são os jovens terroristas que praticaram esses atos, essas atrocidades que alguns judeus estão dizendo que, os sobreviventes do Holocausto estão dizendo que nem os nazistas faziam. Né? O filme que foi mostrado para as autoridades, primeiro para os parlamentares de Israel, né, para o Knesset, depois para líderes mundiais e depois para jornalistas, inclusive jornalistas brasileiros assistiram esse vídeo, que não está sendo divulgado
por causa do nível insuportável das atrocidades, das barbáries, né? Só de descrever a gente fica enjoado, não há palavras para descrever. Isso aí é o oposto diamétrico ao de como é que se comporta o mais ético exército do mundo, que é o exército de Israel. Eu digo isso porque tenho 2 filhos que serviram ao exército, eu tenho amigos, hoje mesmo ouvi um soldado israelense que está fazendo a Asbará, que é a explicação do ponto de vista judaico e israelense no mundo, né? Parênteses, o Hamas nunca fala Israel, fala sempre judeus, sim, eles falam Al-Mata Yahud, ou seja, matar os judeus. Eles não falam em Israel, falam da entidade sionista e de judeus, ou seja, é parte de um ódio ao mundo judaico como um todo, que se manifesta com atentados no mundo todo. Nós sofremos, o povo de Deus sofreu muito com o antissemitismo no mundo cristão, né? Durante 2000 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana promoveu autos de fé, calúnias sangrentas, e pogroms, e inquisição, né? E o Holocausto aconteceu na Europa cristã, né? O mundo protestante não foi diferente, foi muito pior, né? O antissemitismo que surgiu no mundo protestante, e agora existe um antissemitismo disfarçado de antisionismo, mas que agora até a máscara está caindo, porque se fala realmente em morte e ódio aos judeus onde eles estejam, né? Mas o exército de Israel é sabido que ele panfleta antes de bombardear uma determinada região. Ele anuncia para a população civil poder sair. Muitas vezes ela não consegue sair porque o Hamas impede a sua saída. Na Cisjordânia, em que ainda há o domínio de Israel, sempre que acontecia uma suspeita, uma denúncia de que havia alguma atividade terrorista em alguma casa, os soldados ficavam parados esperando que todos os civis saíssem da casa com documentos que o próprio Estado de Israel deu para a autoridade palestina e para esses cidadãos, para que não haja risco de que nenhum cidadão civil, e vamos dizer civil é difícil, porque tem civis que estão armados, eles não estão com uniformes, mas se ele denuncia a posição de um soldado para um terrorista, ele é ou não é terrorista? Mas quando os soldados percebiam, por exemplo, que havia crianças dentro de casa, porque na lista de documentos tinha 7 pessoas na família, e a criança não saiu da casa para poder os soldados entrarem para revistar, vasculhar, então se pedia para o pai. Vejam bem, isso não é que o soldado está de pé tomando sol, é sob tiro e bala e pedras e protesto, sim, que os soldados têm que se defender a própria vida dele também, porque ele também é ser humano e também tem família e também quer voltar para casa são e salvo. Então o pai, que mantinha a criança lá dentro, propositalmente, ouvia a primeira vez, ouvia a segunda vez, bem, o soldado larga esse pai e chama um vizinho no alto-falante e diz assim, por favor, vem aqui tirar essa criança que deve estar dentro dessa casa, para a gente poder entrar. Vinha um vizinho, entrava lá dentro e saía com a criança de 7 anos de casa. Sabe por quê? Porque esse pai foi doutrinado que se o filho dele morrer, ele vai fazer disso propaganda, mas mais do que isso, o cartaz dele, do filho, vai aparecer em toda a Cisjordânia, ou se for em Gaza, vai ser em Gaza, como um mártir, um herói que morreu na defesa dos ideais palestinos. Quais? Não só o povo palestino, o Estado palestino, matar, exterminar e expulsar os judeus de lá. Então, o exército de Israel, o mais ético do mundo, eu desafio alguém a encontrar um exército que tem mais cuidado em não causar vítimas civis ou de inocentes. De novo, civis é uma definição muito complicada. De inocentes, porque há civis que não usam uniforme, mas que têm granadas e que têm armas e facas e atacam os soldados e matam os soldados. Então eu estou falando de diferenciar inocentes de ativistas, militantes ou terroristas, sim? Do outro lado. Então é isso que está acontecendo agora e por isso que o avanço israelense é lento, é gradual, mas que ele tem que ser ininterrupto para que esse câncer que se chama Hamas seja extirpado dessa região. Porque Israel durante esses últimos 18 anos tentou outras vias. E sabe qual é o preço que se pagou? Sangue judaico. Exato. Sangue israelense, não só israelense, americano, francês, de gente que está em Israel e no mundo inteiro. Por quê? Porque esses grupos atuam não só em Israel, mas na Europa, atentados que se espalham pelo mundo, desde as Torres Gêmeas, né? Aqueles atentados no Bataclan, em Paris, etc. Então, o terrorismo não é uma novidade, não aconteceu agora. Durante a primeira década dos anos 2000, terroristas de várias idades, desde de jovens adolescentes de 12, 13 anos até mais velhos,
entraram em Israel com cinturões de bombas, entraram em ônibus escolares, em ônibus em que as pessoas estavam simplesmente indo para o trabalho, indo para a escola, entraram em pizzarias, entraram em casamentos, em shopping centers e se explodiram, matando, dilacerando, ferindo centenas de pessoas. A diferença é que agora o próprio Hamas filmou as atrocidades e foi numa escala desproporcional desde o Holocausto. Nunca havia morrido tantos judeus no mesmo dia desde a Segunda Guerra Mundial. Então essa é a diferença. Então, para quem conhece o assunto, claro que eu sou suspeito porque falo de um ponto de vista judaico, tenho 3 filhos morando em Israel, tenho 9 netos israelenses, mas eu não disse até agora nada mais do que fatos. Exato. Que são, infelizmente, desmentidos por narrativas falsas, descaradas, de quem odeia Israel e os judeus. Essa é a verdade. Hoje nós estamos tendo um problema aqui no Brasil, com uma narrativa. A mídia brasileira está divulgando que os brasileiros que não estão conseguindo sair de Gaza é porque Israel está impedindo. Não é Israel que está impedindo. Mas a mídia está veiculando. Os próprios cidadãos da faixa de Gaza, os próprios, quando tem a oportunidade de pegar um celular e gravar, ou ter uma câmera filmando ao vivo e abre o link para ele, os próprios, tá cheio de vídeos na mídia, os próprios falam que eles são reféns do Hamas, os próprios palestinos. E os brasileiros que não estão conseguindo sair hoje de lá, eles não estão conseguindo sair porque o próprio Hamas está criando dificuldade e por conta da postura diplomática do nosso país. A postura diplomática do nosso país, ela está criando dificuldade para a saída dos brasileiros de lá, porque mesmo que não faça abertamente, o governo está, de uma forma meio camuflada, apoiando o Hamas. Então, ele já tem o apoio do governo brasileiro, por que ele vai soltar o brasileiro? Exato. Deixa o brasileiro lá servindo. Escudo também, ué. Se está apoiando. Exatamente. Se é um dos nossos. Olha que barbaridade. O que me deixa com o sangue então, fervendo as pessoas é isso. Pensam isso daí. Aí vem a mídia brasileira, né? Mídia esquerdista brasileira, e fala que não, que os brasileiros que estão lá não estão conseguindo sair porque Israel não está permitindo. Não é verdade. A gente só tem uma válvula de escape hoje, que é a oportunidade da gente montar um estúdio, conduzir pautas. O que nós estamos tentando aqui é trazer a verdade do que está acontecendo todos esses anos para tentar desfazer a desinformação. Exato. Porque o antissemitismo ele vem explodindo novamente por conta da desinformação. Exato. Então isso daí já era para ter sido uma página virada para a humanidade. Quando a mídia fala assim, Free Palestina, o que o senhor já imagina? Free Palestina. Mas, veja bem... Palestina livre. Livre mas de quê? Livre de quem? Exato, de quem? Livre de quem? E aí, Rubem Rosenberg? Free Palestina, não, livre de quem? A faixa de Gaza, Israel já deixou a faixa de Gaza tem mais de uma década. Não tem mais nada de Israel dentro da faixa de Gaza, tem mais de uma década. 2005. Desde 2005, Israel deixou unilateralmente a faixa de Gaza. Em 2007, o Hamas subiu ao poder. Então, nós estamos falando aí, já se vão, 16, 17 anos, né? Quase 20 anos. De Hamas, quase 2 décadas. E quase 19 anos de Israel deixando esse território para que os palestinos vivam sua própria vida. Não tem se nada. Se os recursos que foram enviados a Gaza e que foram parar nas mãos do Hamas tivessem sido utilizados para o bem da população que vive lá na faixa de Gaza, Gaza seria uma nova Mônaco, seria uma nova Singapura, seria um país maravilhoso. Aí a Sim, mídia teria uma renda per capita impressionante. Aí a mídia Infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu queria aproveitar que eu já estou falando, eu queria aproveitar para lembrar, porque você falou sobre o governo brasileiro. Sim. O Brasil sempre teve uma posição interessante com relação a Israel. A maior parte do tempo, né, nesses 75 anos de Estado judeu, a maior parte do tempo foi uma posição neutra, né, uma certa neutralidade. Mas merece destaque, primeiro, a participação do Oswaldo Aranha
como o presidente da Assembleia Geral, que votou a partilha da Palestina por um Estado judeu e um Estado árabe, quem presidiu essa votação foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Tinha um voto Então, Minerva, né? muito, muito interessante, e nós temos muita gratidão, muito reconhecimento no povo judeu em Israel dessa participação brasileira decisiva, né? Porque o Oswaldo Aranha foi uma voz pró-Israel num governo Getúlio Vargas, que o Oswaldo Aranha começou a sua carreira com o Getúlio Vargas, e o Getúlio gostava muito do Oswaldo Aranha, mas o próprio Getúlio namorou muito o nazismo. Namorou no início, né, lá no início da Segunda Guerra Mundial, por causa do integralismo que tinha lá no Sul, e ele era gaúcho, né, ele começou meio tendendo para o eixo. Então, depois é que, graças a Deus, ele decidiu optar hoje, a gente pode falar isso com tranquilidade, porque já estamos muito longe daquela fase histórica, ele optou pelo lado correto, né, e ele passou para o lado aliado, inclusive fazendo algumas alianças militares com os aliados, né, mandando a FEB lá para a Itália, né, para lutar contra o nazismo, colocando uma base militar americana aqui no Nordeste brasileiro, etc. Então agora o governo brasileiro está numa situação similar, né, de neutralidade, essa tendência a princípio de que o governo Lula apoie e se alinhe com o Hamas, né, o que seria, eu acho que futuramente o julgamento da história vai ser bem severo se a escolha fosse essa, né? Ou se for essa, né? Porque de fato está havendo agora uma discussão de se não está se reacendendo uma guerra fria, né? Se não está acontecendo de novo depois de queda do Muro de Berlim e desde a Segunda Guerra Mundial uma guerra fria com Coreia, Vietnã e vários outros países, se não está voltando isso aí, né, com relação a essa nova ordem mundial da qual o doutor falou, né? Interessante isso. Mas essa posição do governo brasileiro, não é que o governo brasileiro seja pró-Hamas. É que é o seguinte, o governo brasileiro está flertando o tempo todo com China e com Rússia. Uhum. Então, para ele fica numa situação delicada ele adotar uma postura pró-Israel. Entendeu? Só que a verdade é o seguinte, não é questão de uma postura pró ou contra. Não há como deixar de admitir que os fatos que aconteceram no mês passado, há 32 dias atrás, não foram atos de terrorismo. Não há como você interpretar aquilo de outra forma. Uma análise... Doutor, eu gostaria só de citar uma coisa, isso que o senhor falou é muito importante. Até os 7 de outubro, não só governos, como canais de TV e mídias no mundo inteiro, não chamavam o Hamas de grupo terrorista. Inclusive, canais e mídias brasileiras, tá? A Rede Globo jamais chamou o Hamas de terrorista até o 7 de outubro. A partir de lá é que vem chamando. Antes eram militantes, era grupo de resistência, etc, etc. Estou falando da Rede Globo, que é o grupo de mídia mais poderoso e famoso do Brasil. Então, hoje, depois do 7 de outubro, há um reconhecimento bem tardio, porque eu disse, nos últimos 17 a 19 anos, muito sangue foi derramado pelo terrorismo do Hamas. Mas agora que foi uma situação pontualmente exagerada, né, totalmente inconcebível e registrada em vídeo, é que finalmente as pessoas estão reconhecendo o que muitas já sabiam antes, que o Hamas é um grupo terrorista e pratica terrorismo de maneira plena, na plena acepção da palavra. Agora, mas nós temos um outro aspecto que deve ser observado, que é a questão geopolítica, que é a questão dos interesses. A verdade é o seguinte, o Hamas provavelmente não fez isso sozinho. E não fez isso simplesmente por fazer. Então, a verdade é o seguinte, você tem um outro conflito ali na Europa, onde a Rússia está encontrando dificuldades, apesar da grande mídia não divulgar, está morrendo muita gente do lado da Rússia. Eles avançaram um bocado, mas estão tendo que recuar em alguns lugares. E o governo da Rússia está apanhando muito por conta disso daí. Então, para a Rússia, existe, do ponto de vista geopolítico, um interesse em provocar um conflito naquela região para desviar a atenção. E outra coisa, para
diminuir os recursos dos Estados Unidos para a Ucrânia. Então, são os interesses geopolíticos que você vê. E aquele interesse que eu digo da China de querer crescer, entendeu? Aham. Eu faço uma análise assim rápida sobre o que eu já vi no decorrer dos governos passados até o governo atual. Eu lembro muito bem, na época do governo Dilma, já existiam passeatas em São Paulo, não sei se o Rubem Rosenberg vai lembrar, de algumas passeatas pró-Palestina, pedindo uma Free Palestina, só que os integrantes da passeata já andavam com uma bandeira preta jihadista. Aquilo já acontecia. Nós não tivemos aqui no Brasil só passeata, nós tivemos doações feitas pelo governo brasileiro ao Hezbollah, que foi aprovado pelo Congresso. Então a gente não pode fixar como quem o governo está flertando agora por causa da Rússia e China. Isso já acontecia antes. É um dos motivos, mas já acontecia antes. Mas aqui, a verdade é que, veja bem, essas duas ordens do lado islâmico e do eixo do Extremo Oriente, elas existem, caminham juntas tem muito tempo. E esse governo nosso, desde a vez que o atual, também quando governou nas vezes anteriores, ele também caminhava nesse sentido, ele tem uma tendência para esse sentido. E por quê? O que acontece? Pode observar que existe um anti-americanismo. Então, quem é amigo dos americanos é inimigo meu. É uma cultura, realmente é uma cultura de pátria, família. Então, eles têm a contracultura do anti-americanismo. Exato. Mas o próprio Estados Unidos sofre hoje lá dentro porque existe isso lá dentro. Os próprios americanos... Porque a verdade é o seguinte, a mente humana ela é muito facilmente manipulada. Então, os meios de comunicação, eles manipulam. Então, o sujeito acha, não, porque é imperialista, porque está massacrando isso. É sempre a desculpa do imperialismo. Nós temos uma situação próxima de nós aqui, a Cuba. Todo mundo diz que Cuba não é próspera por conta do embargo americano. Cuba não é próspera, não é por conta do embargo americano. O embargo americano contra Cuba é só de produtos americanos e de empresas americanas. Cuba pode negociar com o mundo todinho inteiro. Ela não negocia e não é próspera porque ela não é capaz de produzir dentro do regime que ela tem. Por isso que ela é pobre. Não tem nada a ver com embargo. Exato. Agora, uma observação bem interessante para a gente caminhar para os finais. As pessoas precisam entender isso. Eu não sei como que essa narrativa ela pode ser poderosa. Eu não consigo nem ver poder de argumento. Quando eu falo uma narrativa poderosa, é aquela narrativa que tem poder de argumento. Concorda comigo? Porque ali você vai narrar fatos, situações, junta naquilo, tem uma retórica espetacular, mas não, é frágil. O Rubem Rosenberg viveu em Israel muito tempo. Nasceu lá, né, Rubem? Não, eu sou carioca. Carioca, mas viveu quanto tempo em Israel? 6 anos. Então, você vai ter autoridade para me responder perguntas simples. Por exemplo, no Hamas, é permitido homossexuais? Não, claro que não. Certo. No Hamas, é permitido mulheres mostrar o seu cabelo, andar como elas querem, ter um empoderamento feminino? Isso é permitido? De jeito algum. O Hamas não é xiita, né? O Hamas é sunita. Então, ele é menos radical com relação ao recato feminino, mas obviamente que é uma sociedade machista, né, patriarcal e extremamente agressiva, né, com as mulheres. Com todas essas informações, como é que as pessoas conseguem ver poder na narrativa? Quando eu falo as pessoas, eu estou falando ao público, a maioria do público de esquerda, que é o que está se mostrando, se manifestando, sendo pró-Hamas, Free Palestina, essa coisa toda. É claro, o Free Palestina a gente não é contra palestinos, é porque atrás do Free Palestino a gente vê que na verdade é uma narrativa para o Hamas prosseguir fazendo as atrocidades que estão fazendo. Como é que essa narrativa que entra no Brasil tão frágil a ponto de pegar pessoas de esquerdas que são a favor do empoderamento feminino, a mulher andar do jeito que quiser. Vou te responder isso contando um fato. Certo. Pintar o cabelo do sovaco, mostrar os peitos, porque elas acham que se o homem pode tirar a camisa, ela também pode. De ser homossexual, se assumir publicamente homossexual e ter uma vida homoafetiva pública e reconhecida. Como é que eles apoiam um país que é tudo contra isso tudo?
contra isso tudo que eles querem viver, levantam a bandeira para viver dessa forma. Como que eles podem cair nessa narrativa? O que é isso? É doença? O que é? Na época do governo Dilma, o já falecido o Marco Aurélio Garcia, que era secretário de governo, ele foi procurado por um organismo internacional porque havia uma mulher no Irã condenada à pena de morte. E houve um organismo de proteção feminina que veio procurar o governo brasileiro, pedindo uma manifestação do governo brasileiro contra aquilo lá, para pedir uma clemência, etc. Foram falar com o Marco Aurélio Garcia no governo, secretário-geral da Dilma. Ele disse que o Brasil não poderia se envolver nessa questão. Eles falaram, mas veja bem, é um Estado machista que está condenando uma mulher à morte, é o oposto de tudo que vocês pregam aqui no Brasil em termos de liberdade, e por que o governo brasileiro não pode adotar essa postura? Ele falou assim, porque nós temos interesse comum com o Irã em relação à política americana e nós não podemos nos opor a eles. Entendeu? Barbaridade. Então, a verdade é a seguinte, o que se prega, o que a esquerda prega no Brasil é o contrário de tudo o que se faz na lei islâmica, entendeu? Só que eles apoiam a lei islâmica porque eles consideram os Estados Unidos um inimigo comum. E é aquela situação que nós falamos, ainda tem aquele problema a respeito dessas atitudes do Hamas, aquela questão dos acordos de Abraão, que o professor deve saber explicar melhor do que eu do que é, né? Eu entendo os acordos de Abraão, são acordos que se fizeram com países árabes para reconhecer a existência e soberania do Estado de Israel. Antigamente era só o Egito, depois a Jordânia, os Emirados Árabes reconheceram e a Arábia Saudita estava no caminho, muito próximo. Porque a Arábia Saudita e o Irã, eles têm uma rivalidade entre eles. Como o Irã tem um programa nuclear que está bastante avançado, a Arábia Saudita, ali vizinho dele, está preocupada com isso. Então, ela queria que os Estados Unidos, que sempre foi o aliado histórico da Arábia Saudita, que fornecesse tecnologia nuclear para ela, para usos não militares. Os Estados Unidos falaram, eu posso fornecer desde que vocês reconheçam a existência e a soberania do Estado de Israel. Isso aí, as negociações estavam avançadas. E isso é ruim para o Hamas, porque à medida que esses acordos vão avançando, vai diminuindo o financiamento deles. Então, um dos motivos também disso aí foi para tentar melar esse acordo. Conhece os acordos de Abraão? Sim, claro. Desde os anos 90, né, quando o processo de acordo de paz de Oslo, né, que foram mediados pelos Estados Unidos, principalmente pelo presidente Bill Clinton. Então, se avançou bastante, primeiro no campo de paz com a OLP, que se transformou em Autoridade Palestina, em paralelo o acordo de paz com a Jordânia, que foi muito importante, a mudança radical de postura do rei Hussein, né, que era um dos mais ferrenhos inimigos de Israel, e se tornou ele, pelo menos, né, ele e o seu governo, não que a população apoie necessariamente esse tipo de postura governamental, tanto é que a população jordaniana agora, boa parte foi para a fronteira depois do 7 de outubro, para comemorar e apoiar o Hamas, etc. E quem os barrou de não invadir a Cisjordânia e o Estado de Israel foram os soldados jordanianos, né, que mantêm o acordo de paz oficial. Então, daí a importância de acordo de paz para que haja condições de gradativamente mudar a mentalidade por meio de educação, por meio de diálogo das populações que são educadas a odiar judeus e Israel, né? Então, com a Jordânia também foi um acordo muitíssimo importante, né, que era uma fronteira bélica, né, beligerante e agora pacífica, e assim por diante. Emirados Árabes, como o doutor citou, né? Então, estávamos prestes a assinar um acordo com a Arábia Saudita, que seria realmente um acordo dos mais importantes, talvez o mais importante de todos, né? Porque a Arábia Saudita é uma liderança no mundo árabe muito significativa, né? E a gente teria, então, uma tendência no mundo árabe de seguir por esse mesmo caminho, né?
Israel tentou conversações com a Turquia, né, sempre vai e volta, é muito instável, com alguns países do norte da África também, né, com Marrocos, por exemplo, houve até abertura de representações diplomáticas que elas abrem e fecham, depende para onde sopram os ventos geopolíticos, né? Então, é muito importante, depois que essa guerra terminar, que esses processos de paz sejam retomados e aconteçam de fato. E que se resolva o problema mundial de ameaça aos valores ocidentais, aos valores judaico-cristãos, que é o Irã, né? O Irã é uma grande ameaça, né? Apoiado por China e Rússia, né? De uma maneira eventual, momentânea, mas pode se tornar uma aliança mais constante e duradoura, né? Alguma ponderação? Tem uma observação que eu esqueci de fazer com relação às narrativas. Sim. Existe uma narrativa de que o cidadão que vive em Gaza, ele é confinado dentro da faixa de Gaza. Existe essa narrativa, que Israel saiu de Gaza, mas transformou Gaza em uma prisão a céu aberto. Sim. Existe essa narrativa. O que as pessoas... Acontece que quem lança a mão dessas narrativas esquece de dizer que Gaza não tem fronteira somente com Israel. Gaza é banhado pelo mar Mediterrâneo e tem fronteira com o Egito. Por que é que o Egito não tem políticas de fronteiras abertas com Gaza? Olha só. Boa. Entendeu? Então Por que será? Por que será? Porque o Egito não quer o Hamas lá para dentro. São amigáveis, né? Exatamente. Então tem essa questão. Outra questão é com relação ao direito de defesa de Israel. Há 6 ou 7 anos atrás, por razões diferentes, os Estados Unidos e a Rússia bombardearam cidades da Síria da mesma forma que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. E ninguém chamou eles de genocida. A Rússia porque queria manter o Bashar al-Assad no poder, e os Estados Unidos porque queria destruir o Estado Islâmico. Mas a situação é exatamente a mesma. Concorda comigo? A guerra na Ucrânia também é a mesma coisa. A guerra na Ucrânia também. Na guerra da Ucrânia não houve, de maneira alguma, a gritaria que está havendo agora mundial com relação ao sofrimento de civis A Rússia, né, ucranianos. A Rússia vem bombardeando a Ucrânia seguidamente. E ninguém chamou o Putin de genocida. A questão não é o que fazem, é quem faz. Então, exatamente. Então, é que eu estou falando, o nosso bate-papo aqui é justamente para tentar destruir as narrativas. Exato. Né? Então, são coisas que a gente tem que observar. Né? E outra coisa importante falar, que no mundo geopolítico as pessoas precisam saber que a Arábia Saudita e o Irã estão em guerra. Eles têm uma guerra por procuração no Iêmen. Há 2 grupos que se confrontam no Iêmen, um apoiado pelo Irã e outro pela Arábia Saudita. Olha só. E quer saber o que é o Iêmen? É uma terra que não dá nada. É só deserto. Não tem petróleo. Qual é o interesse? Não tem nada. Entendeu? E qual é o interesse? Outra coisa que se fala também, com relação, voltando à questão da partilha, se acusa que quando a ONU fez a partilha em 1947, que Israel ficou com um território maior. É verdade, Israel tinha uma população menor e ficou com um território maior. Só que Israel ficou com uma área desertificada muito maior. Então a área aproveitável de Israel, as terras boas de Israel que se podia aproveitar, era menos do que aquilo que seria destinado à Palestina. Olha só. E os aceitaram. Na partilha da ONU, né, quase 40% do território destinado ao Estado judeu nas fronteiras originais da partilha, né, de novembro de 47, mais de 40% era território do deserto do Negev. É isso que o senhor está se referindo. Sim. Para mim, eu me sinto até um pouco satisfeito de poder convidar o senhor, ter o Rubem Rosenberg também com participação especial sobre esse assunto, colocar esse bate-papo na mídia. Quem vai ter o interesse realmente de ponderar, querer fatos
dados verídicos e ponderar tudo isso que a gente conversou, ele vai ter acesso a esse conteúdo que vai estar na nossa página no YouTube do Poderoso Pod, né? E eu realmente, eu sinto essa vontade, esse prazer de estar aqui, porque eu vejo que é muito desproporcional a mídia aberta endossar narrativas que são tão frágeis e tão mentirosas e deixar tão pouco espaço realmente para as pessoas falar. É o seguinte, existem algumas pessoas contra, mas a grande maioria, ninguém é contra a criação do Estado palestino. Ninguém é. É igual eu falei, por isso que eu fiz a pergunta. Free Palestina? Free Palestina de quê? Livre de quem? Do Hamas. É do Hamas. Até eles mesmos pedem a liberdade para tirar o... coisa também. A autoridade palestina foi expulsa de Gaza pelo Hamas. Olha só. Então, né? Fica-se aí. As pessoas hoje estão cientes, vão ser certificadas. Nós falamos aqui que as pessoas não conseguem entender, que é o seguinte. O território da Palestina, se você considerar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ele é um território descontinuado. Não existe uma ligação por terra e nem por mar. Para você sair da Cisjordânia e ir para a faixa de Gaza, você tem que passar pelo Egito. Você tem que ir pelo deserto do Sinai. Olha só a bucha, né? Então, mas só que antes das guerras não tinha essa dificuldade, porque existia veja bem, quando fizeram a partilha... Pode desligar para não interferir. Quando fizeram a partilha, as distâncias eram pequenas. O caminho para transpor de um território para outro era pequeno, era coisa de 7, 8 ou 10 quilômetros que um andava dentro do território do outro. É um negócio que uma estrada resolveria, um túnel resolveria, era simples. Isso aí foi se agravando depois. Porque a verdade é o seguinte, o fato de não se aceitarem a partilha na época em que foi feita, é que se agravou toda essa situação. Mas isso daí não foi escolha dos judeus, isso não é escolha de Israel, isso daí é uma escolha deles. O problema é que é o seguinte, as pessoas não sabem, mas em guerra, quando você fala em guerra, quem provocou a guerra é o responsável pelas consequências. Exato. E outra coisa, a perda de território em guerras é uma sanção para quem perde. Exato. É o ônus, né? É o ônus, principalmente para quem provoca. Então, quem provocou uma guerra e perdeu o território, não pode alegar que o outro está oprimindo. Exato. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Além do que, se fala muito, eu vejo aí vários canais de mídia colocando vídeos antigos de palestinos deixando suas casas, depois da Guerra dos 6 Dias, etc. O que as pessoas não sabem é que muita gente deixou as casas não porque eles foram expulsos, é porque os governos dos países que não concordavam com a criação do Estado de Israel incentivavam que eles deixassem porque eles achavam que haveria um retorno, prometiam que haveria um retorno, que as pessoas poderiam voltar sem o governo de Israel lá. Então, eles próprios incentivaram esse êxodo. Olha, essas pessoas não foram expulsas de lá. E depois para voltar de novo? É a pegadinha do malandro. Vou te contar. Gente, o podcast hoje cheio de informações, pessoas bem instruídas no assunto aqui, conversando com vocês. Eu só tenho a agradecer pela presença do senhor Dr. Adriano, a presença do Rubem Rosenberg. Você tem mais alguma ponderação a fazer, Rubem? Não, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que foi realmente muito interessante e, mais uma vez, parabenizar o doutor Adriano pelo seu conhecimento do assunto, que hoje em dia a gente tem que valorizar isso, pessoas que conhecem o assunto, estudam, são pessoas que conhecem a história e a geopolítica, né, para poder opinar e esclarecer para as pessoas, né? Porque eu digo para os meus alunos, eles me perguntam, Moré, para quem mais você está falando, explicando, etc. Então eu digo para eles o seguinte, olha, para os antissemitas eu não perco nem tempo nem energia para explicar, porque eles não têm ouvidos para a verdade. Para aqueles que amam Israel, e graças a Deus são muitos, principalmente aqui no Brasil, o público evangélico ama Israel, viaja para lá, doa realmente dinheiro e opção de outras coisas para Israel.
Para esse público também é chover no molhado. Então, para quem que a gente fala? Para as pessoas neutras e que ignoram o assunto, não conhecem o assunto. Estão falando de Israel pela primeira vez, muitas vezes, porque, principalmente os jovens, porque não faz parte da vida deles do dia a dia, né? Mas, principalmente, eu digo para vocês, eu tenho falado muito para públicos judaicos, né? Porque muitos judeus também, em processo de assimilação e de perda de identidade judaica, muitas vezes ignoram fatos históricos também. Então, aí é muito triste, porque eles sofrem ataques antissemitas e muitas vezes não sabem se defender. Então, é muito importante a gente divulgar a verdade, porque é muito importante, tão importante quanto a guerra propriamente dita que está acontecendo em Gaza agora, é a guerra que já acontece e vai continuar das narrativas e da verdade da mentira. É isso, então, muito obrigado e eu estou à disposição. Contem comigo, foi um prazer. Isso aí, eu que agradeço, meu querido. E olha só, fica aí meus sinceros sentimentos pelas percas que Israel teve, né? E que Deus, o Eterno, sempre seja o escudo de Israel e dê força para todas as pessoas que perderam entes, seus familiares, que guardem os seus filhos lá, netos, tá bom? E o povo brasileiro, realmente, a maioria ama o povo de Israel. Mas o que me dói é ver uma mídia, uma gigante mídia, tentando emplacar uma narrativa atrás da outra e buscando públicos pequenininhos, sabe? Do outro lado do partido, para tentar endossar as narrativas. Então, para isso a gente se levanta com o assunto, debate o assunto, coloca em pratos limpos muitas questões que estão envolvendo a questão dessa guerra que está tendo entre Israel e Hamas. Rogério, sim, eu queria acrescentar, você falou sobre o Eterno ser o escudo de Israel. O Eterno Deus único, ele é o escudo de todo inocente. Amém. E de todo ser humano que preza pela verdade, pela honestidade, pela bondade, pela generosidade, pela solidariedade, pelo altruísmo, pela coragem verdadeira. Então, o Eterno Deus único, ele é o escudo e preserva não só Israel, mas todo ser humano Amém. Que tem esses valores e defende esses valores. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer que nós, povo judeu, e principalmente em Israel, nós recebemos realmente uma pancada muito forte, como não se via desde o Holocausto. Nós estamos realmente, diariamente, ainda sofrendo, ainda em luto, ainda contando os mortos, ainda não tendo certeza de quantos são, não tendo certeza de quantos reféns a gente tem, quantos desaparecidos, ainda está acontecendo. Mas um recado para o mundo todo e principalmente até para os antissemitas. O povo de Israel vai se fortalecer com tudo isso que está acontecendo, já está se fortalecendo, está se unindo, e o que acontece é que eu vejo jovens que estavam com a sua identidade judaica bem fraquinha, agora tendo vontade de aprender mais judaísmo, de frequentar mais a sinagoga, de estudar sobre história judaica, e alguns até com vontade de fazer aliar imigração para Israel para se alistar ao exército. Alunos meus do ensino médio de escolas judaicas brasileiras. Sim? Então, estamos feridos, estamos em luto, mas a nossa fé não enfraqueceu em nada, muito pelo contrário. Fé no nosso povo e na sua eternidade, no seu papel entre as nações, de ser uma luz para as nações e de propagar a verdade divina do Deus único e do seu propósito para a humanidade. Amém. Sim? Isso tudo não acabou, muito pelo contrário, está cada vez mais forte. Baruch Hashem. Amém, querido. Muito obrigado, muito lindo suas palavras. Fortalece a gente aqui também. Doutor Adriano Emanuele, muito obrigado, meu querido, pela presença aqui, e com certeza não é a última vez, você sabe disso. Fico grato aí pela oportunidade, que a minha profissão não é ensinar, minha profissão é julgar. Mas como eu já fui professor, gosto de compartilhar um pouco de conhecimento, acho que foi ótima oportunidade, que a gente tem um público a quem a gente deve esclarecer o que está acontecendo, que as pessoas não sabem, né?
É sempre muito gostoso escutar o senhor falar e cenar. As pessoas não sabem, elas vivem uma outra realidade. Então, a gente tem que tentar aí abrir um espaço aí para esclarecendo as pessoas sobre o que está acontecendo. É um tema que me entristece, eu não consigo nem terminar com um ar de alegria, esse assunto todo, né? Porque por causa do sofrimento de um povo está passando por grande injustiça e atrás de injustiça e narrativas injustas e tudo muito injusto. E a cada dia, o Moré, eu conheço ele de muito tempo. A gente chama de Moré, em hebraico, professor. E eu percebo, me entristece até quando eu ligo para ele e vejo que ele está com um olhar abatido, avermelhado, e ver realmente que a incerteza, a tristeza de tudo que está acontecendo. Uma pessoa passar por uma situação dessa, porque nós aqui do lado de cá do mundo estamos consternados. Você imagina alguém que tem alguém naquele lugar. Exato. Faz. Exato. E é uma situação difícil. Ninguém está... Ali está uma situação de indefinição. As pessoas não sabem o que vai acontecer, se o conflito vai ter escalada, se não vai ter escalada. Eu acredito que não. Tomara. Pelo que eu estou vendo aí, eu acredito que isso aí vai arrefecer. Eu acho que o Hamas sentiu a pancada, foi forte. E os vizinhos ali, o Hezbollah, o Irã, falaram alguma coisa, mas meio que saíram a francesa da discussão. Eu acho que eles não vão entrar, não. Ali no norte, os conflitos vão continuar como eram, provavelmente. Eles não vão entrar nessa guerra, não, porque eles viram que a pancada foi forte lá. Então, eu acho que não vai ter escalada de violência. Sempre nos finais das lições da Torá, do estudo bíblico, tem no finalzinho lá, sempre escreve Hazak, Hazak, Venish Hazek. Falei correto, Moré? Corretíssimo. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que tenhamos força. Amém, amém. Amém, amém. Meu querido, muito obrigado. Você que está assistindo esse podcast, compartilhe para as pessoas saberem mais sobre o que está acontecendo. Não deixe narrativas falsas se propagar, tá bom? Então, deixe o seu comentário, a sua percepção depois de todo esse bate-papo, tá bom? Interaja com a gente, compartilha, curta. E se você não é inscrito, se inscreva no Poderoso Pod, nos acompanhe no Instagram, poderosopod.oficial. E no YouTube, @PoderosoPod. Muito obrigado, meu querido. Fique com Deus. Até a próxima.